Bom dia, pessoal. Hoje é 17 de junho de 2020. Espero que todos estejam em boa saúde. Essas lives são no contexto do curso de Administração Judicial Aplicada que a gente está desenvolvendo com o Tribunal do Piauí, onde nós temos 11 unidades na modalidade de implantação prática e 20 unidades no interior na modalidade de implantação do modelo de gestão à distância, né? Essas lives são um momento de sincronização que a gente tem com a turma. É o momento que a turma nos brinda com contribuições, com observações, com boas práticas, com posts nos fóruns de discussão, e a gente traz aqui para discutir algum assunto. Eu sou o Luiz Pedrosa e estamos conosco aqui o Carlos Haddad, né? Na última live a gente falou sobre gestão de audiências. E agora, nessa live, a gente vai falar sobre a gestão da mudança, né? A gente espera que todas as unidades, que todo mundo estejam fazendo seus rituais de gestão, estejam se organizando, estejam melhorando a sua maturidade de gestão. E nós acabamos de encerrar o terceiro ciclo, o tempo voa, nós acabamos de encerrar o terceiro ciclo do curso, estamos iniciando o quarto ciclo de seis, e o sétimo já é a apresentação final. Então, o tempo passa muito rápido, a gente está muito feliz com a evolução, com as conquistas que as varas têm apresentado. Eu acho que esse curso só traz coisa boa em termos de qualidade de vida, de desempenho das unidades. Eu acho que a gente fica muito feliz, né? E essa live ela é alimentada pelos fóruns de dúvida, de compartilhamento de boas práticas, né? Então, pessoal, não deixem de compartilhar, não deixem de contribuir, para que a gente enriqueça também as lives. Carlos, vamos aos elogios do pessoal que está fazendo o curso? Vamos lá, Luiz. Ó, eu estou recebendo, né, nós estamos recebendo aqui os rituais de gestão, as atas, os PowerPoints. Recebemos lá da terceira vara de Floriano, o Dr. Klinger. E o pessoal capricha, né? Sempre faz um PowerPoint muito bonito, né? Esse aí com uns tons muito elegantes. E foi muito interessante lá a discussão que eles tiveram, questão de identificar os processos de Meta 2. Então eles falaram que o sistema lá estavam tendo uma dificuldade, pediram ao setor lá específico, né, de tecnologia do tribunal para obter a relação desses processos, porque eles estão querendo implantar lá o projeto Guardião, para ver se julgam até agora, o fim de dezembro, né, o fim do ano, todos os processos mais antigos se tramitam na vara. Uma coisa que eles falaram e que acho que vai ser um problema recorrente aí em todas as unidades, é a questão dos mandados por cumprir, Luiz. Estão todos os locais com muitos mandados para serem cumpridos pelos oficiais de justiça. E aí o pessoal também tem que ver isso, né? Porque imagine, agora na pandemia, acaba que assim, sentenças, despachos, ainda se consegue fazer alguma coisa, né? Processos virtuais, eletrônicos, né? O físico talvez fique um pouco parado, mas o mandado é difícil, a não ser aqueles casos urgentes, está tudo paralisado. E aí eu acho que assim, as unidades vão ter que começar a pensar talvez em alternativas para poder ter uma melhor execução desses atos judiciais. Então, por exemplo, se na sua unidade judiciária vocês não têm uma relação direta, por exemplo, com polícia militar, com alguma unidade que costuma fornecer testemunhas para os processos, talvez valha a pena agora estabelecer esse contato. Quem sabe, entra em contato aí com o comando militar da cidade, combina de enviar por e-mail as intimações para os policiais militares comparecerem à justiça. Isso aí são menos mandados que vão ser cumpridos, né? O ideal é deixar os mandados só para aquelas situações assim excepcionais. A gente vê muito, por exemplo, a pessoa o advogado não se manifesta nos autos, o processo fica paralisado, e aí o juiz tem que intimar pessoalmente a parte autora para dizer se tem interesse. Manda uma carta, tenta um contato por WhatsApp. Eu vejo que algumas unidades utilizam oficial de justiça para poder fazer isso. E aí é mais oficiais que vão ser ocupados com questões como essa para mim, que são ínfimas, há questões muito mais importantes. Imagina você bater na porta do autor para chegar assim, você quer continuar a litigar? Né? É lógico, pode ser culpa do advogado, ok e tal, mas assim, utilize meios menos onerosos para poder cumprir essa modalidade. Então assim, o ritual foi muito interessante lá na terceira vara de Floriano. Outra vara que também merece destaque é a quinta vara de Picos, lá da doutora Nilcimar. Eles estão assim meio numa confusão porque mudaram de casa, foram para o Fórum Novo. Então, época de mudança é época de tirar as coisas do lugar até colocar tudo em ordem.
E lá o pessoal, eu gostei muito, o Reginaldo, que trabalha lá na vara, né? Eles iniciam o ritual de gestão falando o que é o ritual, o modelo de gestão, discutindo com todos. Eu acho que essa questão de compartilhamento, né, de conhecimento, a discussão da matéria do curso com a turma é uma coisa muito interessante. E lá eles estão cheios de coisinhas, de não conformidades que precisam um pouquinho de atenção. Igual, por exemplo, os bens apreendidos, há muita coisa que tem que ser destinada, veículos que foram apreendidos, que às vezes nem passam lá pela vara, não tem um controle muito específico. Então, assim, o que a gente sugere, né, Luiz, é que se você tem muitas coisas para fazer, tem que ter foco. E tem que ter aquela execução, tem que ter um plano de ação. Quem vai fazer o quê, até quando, né? Quando? Então, ou seja, esses bens apreendidos, eu tenho que concluir tudo isso, a identificação, o desfazimento, até dezembro. Então, vamos fazer, fulano de tal vai ser o responsável por isso, mês a mês ele vai cumprindo um pouquinho dessas atividades. Então, eu acho que isso aí é essencial quando uma vara como essa, que está cheia de coisinhas para fazer, sobretudo em razão da mudança, para que ela consiga depois, a um médio prazo, estar numa situação muito melhor. Ô Carlos, essa questão do depósito de bens apreendidos, né? Lembra um depósito que a gente nos relataram que tinha achado uma caixa com um bolo e um rato e etc, né? Pelo amor de Deus, né? Sendo que na verdade não tinha nem que ter depósito de bens apreendidos, pelo amor de Deus, né? A gente acha que tem que ter essa concepção, justiça não é depósito. Então, ou seja, chegou coisa lá, ou tem que se desfazer dela o mais rápido possível, ou então tem que nem aceitar entrar coisa. A gente vê às vezes que assim, envia lixo para a justiça. Eu lembro lá em Marabá, recebendo cordas, eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu falei, não, pode devolver para a polícia, dá uma destinação, manda para o dono, isso aqui não tem nenhuma relevância para a apuração dos fatos, não é? E o último elogio, Luiz, também esse aqui merece, não tem nada a ver com ritual de gestão, mas a segunda vara de família e sucessões aí da capital recebeu um elogio assim, eu nunca recebi um elogio como esse, viu, Luiz? O advogado chegou, foi intimado da sentença, ele chegou, falou que estava ciente da sentença e parabenizou a vara pela celeridade das decisões. Então eu falo assim, ó, isso aí é uma coisa muito boa, né? Você vê que a prestação jurisdicional foi bem feita, né? Efetiva, célere, e isso aí é o reconhecimento da parte da pessoa que recebe a jurisdição com relação a isso. Parabéns aí à vara de família e sucessões, da segunda vara da doutora Elvira. Ô Carlos, eu acho muito interessante porque o modelo de gestão é como se estivesse mudando as coisas debaixo d'água, né? Então, os jurisdicionados, os advogados, eles não necessariamente percebem que as coisas estão mudando ali debaixo d'água. A superfície parece estar a mesma. Quando um advogado, uma parte, elogia, é porque o pessoal já está percebendo na superfície que as coisas estão mudando, né? E no final do curso, a gente tem esses questionários de avaliação de percepção que falam exatamente sobre a percepção de cada um sobre a evolução, sobre as coisas que mudaram e tudo mais, né? Tipicamente, assim, depois de 6 meses de curso, depois de 7 meses de curso, as varas, os jurisdicionados e os advogados, as partes, começam a perceber alguma mudança. No caso aí da segunda vara de família e sucessões, a mudança já está sendo percebida já. E isso nos enche de satisfação, não é não, Carlos? Exatamente. Isso é muito merecido, né? A gente nota que a vara se dedica muito aí ao curso, participa, realiza bem os rituais de gestão, o Márcio lá conduzindo a secretaria. E isso aí são várias unidades, né, Luiz? O que a gente tem percebido é exatamente isso. Apesar do curso ser assim relativamente longo, 7 meses, o pessoal não está deixando a peteca cair, a gente tem acompanhado, hora um, outro atrasa um pouquinho, mas assim, o ideal é que a gente sempre mantenha o mesmo ritmo para chegarmos todos juntos ao final desse curso. Na realidade, não tem jeito, né? As fichas vão caindo devagarzinho, cada unidade tem o seu ritmo, tem sua maneira de absorver os conteúdos, né? Mas eu acho assim que a experiência no TJ do Piauí está sendo super rica. E pelo menos para mim, não sei para você, Carlos, mas para mim eu tô adorando. Então somos dois.
Agora, do Fórum de Boas Práticas, dessa vez, ninguém postou nada do Piauí, né? Então a gente traz de fora, não é mesmo? Eu estou achando, será que o pessoal do Piauí está acabando as ideias deles, estão sem ideias para difundir boas práticas? Semana passada a Central de Mandados colocou lá uma prática muito complexa, bem elaborada, que eles haviam preparado. Dessa vez eu queria mencionar a boa prática lá da segunda vara de Pouso Alegre, a vara federal aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, perdão. Isso aí o Rodolfo, o diretor de secretaria, ele teve uma prática que muito está ligada com a nossa última live, né, da gestão de audiências. O projeto lá dele são 9 passos para uma audiência sem incidentes. Ou seja, é um checklist, né? É um passo a passo de como você vai realizar a audiência sem desperdício, sem retrabalho, sem perda da audiência, né, Luiz? Às vezes a gente pensa assim, mas então ele montou uma estrutura assim, detalhada para cuidar da audiência? É isso mesmo, e muito bem. Porque você perder a audiência é um desperdício total. Quantos atos anteriores que você não precisa fazer, né, preparatórios? Carlos, nessa questão de desperdício, perda e desperdício de esforço, uma audiência redesignada, ela envolve eventualmente mais mandados, mais custo, mais tempo de servidor, até mesmo do magistrado. É uma coisa que a gente não pode tolerar. Assim, às vezes nos perguntam qual que é o percentual tolerável de redesignação de audiências, né? É 1 em 100, entende? É tolerável a gente desperdiçar a vida? É tolerável a gente jogar esforço fora? Não é tolerável. Então, assim, as varas que falam, não, nós estamos só com 15% de redesignação de audiências, elas ainda estão num nível muito ruim de perda e desperdício de esforço, né? Assim, e isso a gente só consegue se tiver uma pessoa designada, alocada, para fazer a gestão de audiências. Então, principalmente varas que têm um número de audiência muito grande, tipicamente juizados especiais, varas criminais, elas têm que designar um servidor, uma pessoa que vai ficar sendo o xerife, a pessoa que vai não deixar nenhuma audiência ser redesignada, perder a audiência. Pelo amor de Deus. Eu me lembro uma vez que eu vi uma vara do trabalho lá de Campinas, e o índice de redesignação de audiências era de 39%. Só de você bater nesse indicador, né, Luiz, você chega assim, essa vara não tem condição de funcionar. Se você está em cada 10 audiências, 4 você perde, a vara está vivendo em função de fazer audiência ou de não fazer, né? E na justiça do trabalho, como na justiça criminal, a audiência é algo assim essencial. Se você não faz audiência, o processo não avança. Então, assim, o Rodolfo está muito preocupado com isso. Ele estabeleceu esses 9 passos. Na verdade, assim, são 9 passos, mas chega lá no meio do caminho que, assim, vai, dependendo do tipo de audiência, há variações, entendeu? São menos passos, na verdade. Então, por exemplo, é uma audiência por videoconferência, então segue tal caminho. Tem um réu preso, então é outro caminho. Mas é interessante que, tipo assim, eles colocam uma etiqueta, né, no processo, né, sobre um checklist das coisas que foram verificadas. Esse checklist é essencial, né? Houve intimação de defensor dativo, de testemunha, não sei o quê, papapá. Outra coisa que é importante, eles fazem conferências prévias, 10 dias antes, 1 semana antes, no dia anterior já está lá na mesa do magistrado para também ver se tem alguma coisa, né, errado. E o objetivo dele, como ele falou, é colocar lá, tipo, igual aquela coisa assim, estamos X audiências sem incidentes, né, como se fossem aquelas empresas que estão sem acidentes durante muito tempo. Então, a ideia é muito boa. Aí o negócio ficou sério, né? Estamos vamos supor, sem audiências, sem incidentes. Poxa, aí o negócio tem que estar bom. Depois ele tem que falar aqui em público há quanto tempo que está aí as audiências sem incidentes. Realmente, agora, observa, Carlos, que isso é uma mudança de paradigma, né? Isso é uma mudança. Assim, a gente tem esse carinho, essa atenção com as audiências, e isso demanda a gestão com as interfaces, né? Então, você tem que ter uma parceria com a polícia militar, a polícia rodoviária, com as polícias, né? Você tem que ter essa parceria, você tem que ter essa parceria com a central de mandados, né? Ou seja, eventualmente com a defensoria pública. Então, eventualmente, para a coisa funcionar redondo, nossa, isso é realmente uma coisa que, se você não fizer tudo bonitinho, né, você não consegue emplacar. Isso faz muita diferença. E como você falou, né, Luiz, é uma mudança, né? É o que a gente está querendo falar hoje, né? As várias mudanças que já começamos a perceber, né? As mudanças de paradigmas que precisam
entrar no nosso sistema de justiça. Eu vejo que talvez a mentalidade do nosso sistema de justiça pode ser aprimorada, pode sofrer uma transformação. A gente tem que ter um novo olhar sobre o judiciário, porque senão eu acho que o serviço não vai ficar a contento. Na verdade é um movimento de transformação, né, Carlos? E essa transformação do judiciário, o que eu acho mais legal, ela entra de dentro para fora. É o servidor que está buscando uma qualidade de vida melhor, é o servidor que merece, né? Principalmente os servidores que são dedicados, que querem prestar um bom serviço jurisdicional, eles merecem ver o resultado do trabalho deles, né? Agora, o legal da mudança do paradigma é que tudo muda e nada muda, né? Muda o nosso olhar sobre as coisas, né? Então eu gosto muito daquela figura do pato, do coelho. Você tem ela aí para mostrar, Carlos? Tenho aqui, ó. Então, essa figura eu acho muito, muito interessante. E ela foi utilizada pelo Thomas Kuhn, né? Isso já vai 50 anos atrás, né? Falando sobre as revoluções científicas, etc., mudança de paradigma, né? Porque dependendo se você tem o lado esquerdo do cérebro mais ativo ou o lado direito, você vai ver o pato ou o coelho, né? A figura é a mesma, depende de do seu olhar, né? O nosso judiciário é o mesmo. O que a gente está tentando fazer e instigando nas pessoas é essa mudança do olhar, né? Como que a gente olha o nosso trabalho, como que a gente olha as audiências, como que a gente olha a tramitação, não é mesmo, Carlos? Exatamente. E o pessoal de casa está conseguindo aí perceber essa distinção na figura, o lado do bico aí do pato, do lado oposto a carinha do coelho. E é exatamente isso, né? A gente tem que ter um novo olhar sobre o judiciário para perceber que, assim, ó, talvez não precisamos nos apegar a essas crenças limitantes, né, que temos muitas, para poder dar uma nova feição a ele, né? É muito importante. O que eu gosto, Carlos, é que a resistência à mudança... Eu estou vendo o seu muro, viu, Carlos? Deixa eu... O que eu gosto é que a resistência à mudança ela é fundamental para a mudança de paradigma. Resistência à mudança, quer dizer, você questionar o novo paradigma faz parte do jogo e é bom para o jogo, né? Então, muitas vezes a gente acha como uma coisa negativa quando você fala assim, não, essa pessoa está questionando, está resistindo. Não, a resistência à mudança faz parte, né? E é bom. É a partir da resistência que o novo paradigma ganha força, que ele adquire força para se perpetuar, né? Quer dizer, é um novo modelo mental, é um novo jeito de ver as coisas. Então, assim, eu tenho certeza que muitos magistrados e servidores, no início do modelo de gestão, eles olham para isso e acham uma baboseira, né? Acham uma burocracia. Por que tem que fazer reunião de gestão? Por que tem que falar de não conformidade? Vamos trabalhar, gente, entende? A gente precisa de mais recurso, né? A gente precisa de mais ajuda, de mais braço. E isso vem das crenças limitantes. Né? Quer dizer, todo mundo tem um monte de crenças limitantes, crenças já instauradas, né, congeladas no nosso cérebro, que reforça essa resistência ao novo paradigma. Só que isso tudo acontece de uma forma muito sutil. Ô Luiz, essa resistência, como você disse, realmente é muito importante. Mas também tem que ser uma resistência, digamos assim, racional, né, Luiz? Não dá para ser aquela resistência pura e simples e falar assim, ó, não aceito, não quero, nada vai mudar. Né? É a resistência que fala assim, ó, isso aqui é o melhor caminho, ó, não concordo com isso não, isso aqui vai prejudicar tal coisa. Então, assim, algo assim nesse sentido é até importante. Né? A mudança, caso advenha realmente, ela vai ser uma mudança mais qualificada, porque os óbices que foram apontados acabou que foram superados. Eu lembro que a gente implantou, né, o modelo de gestão aqui em Belo Horizonte, numa das varas havia uma resistência muito grande da secretária de vara, a escrivã. E a gente ficava lá, fazia as reuniões de gestão, e às vezes nem participava, e uma má vontade, tipo assim. Aí no final de alguns meses, nós falamos assim, ó, ela está meio que inviabilizando o projeto. Nós temos que tomar uma providência, o que vai ser feito? Vamos conversar com ela, e tentou conversar. No final das contas, foi preciso que ela saísse. E realmente ela saiu da vara. A partir daquele momento, parece que assim, que, né, soltou
né? Foi um catalisador. A vara começou a conseguir resultados excelentes, houve a substituição da escrivã por uma outra pessoa, e no final eles escolheram resultados assim, significativos. Então, assim, a resistência é importantíssima, né? Mas também aquela resistência qualificada, isso que acho que valida mais as mudanças implementadas pelo modelo de gestão. Eu acho que existe a resistência inteligente, que questiona, que está tentando fazer, que não é contra a mudança, simplesmente. Ela está questionando e tentando entender como fazer e tudo mais, né? E tem a resistência entrincheirada, entre aspas, cega, né? Não, eu não vou mudar porque eu sou contra, entendeu? Então, em todo lugar que existe essa resistência, de fato, você tem que remover essas peças de resistência, senão você não consegue avançar. Mas é muito interessante, Carlos, o papel das crenças limitantes nessa resistência. Quer dizer, a gente tem trabalhado agora com o Tribunal do Tocantins, né? E a gente ouviu lá, né, essa semana, a gente ouviu um monte de preciso de mais servidores, a gente precisa de mais recursos, a falta de gente para executar as coisas. E aí, quer dizer, nesse momento do tempo, o pessoal ainda não percebe a quantidade gigantesca de perda e desperdício que tem no judiciário. Então, se a gente evitar, por exemplo, né, no caso da Central de Mandados aí do Piauí, por exemplo, a gente estava fazendo as contas que, por mês, são expedidos aproximadamente 400 mandados que seriam desnecessários. Isso é o equivalente a 4 oficiais de justiça. Então, o pessoal está pedindo, a gente quer mais oficial de justiça, então nós estamos com pouco oficial de justiça, me dá aí mais 4 oficiais de justiça, sendo o mesmo tribunal, se eles expedirem menos mandados que não são necessários, que são desnecessários de expedir, você não precisa desses oficiais de justiça. Então, as crenças limitantes trabalham nesse sentido, né? Parece que cega a gente. E isso realmente parece que é a trava do avanço, né, da evolução. Ô Luiz, e quando o pessoal fala, né, eu insisto nisso, ele fala, não, estou com pouco servidor, preciso de mais gente e tal. O Brasil, ele é um dos países do mundo que tem mais gente trabalhando no judiciário, né? Em termos de juiz, se a gente comparar com outros países, em termos de juízes a cada assim, 100 mil habitantes, não é dos mais elevados, não. A Alemanha tem muito mais, tal. Nós estamos num patamar de médio para baixo. Mas em termos de servidores, nós estamos assim, no topo. Então foi feito um estudo aí pelo professor Luciano Darós, lá da PUC da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele falou que nós temos, em média, no Brasil, 200 servidores para cada 100 mil habitantes. Na Inglaterra, são 30 para cada 100 mil. Lá no Chile, acho que é 50 para cada 100 mil. A Argentina, que é o que chega mais próximo da gente, são 150 pessoas para cada 100 mil. E nós estamos com 200. Então eu falo assim, por que nos outros países eles conseguem fazer com menos pessoas? Lá talvez o judiciário então não resolva tantos processos, não haja tantos problemas. Não sei, mas eu falo assim, a gente tem uma estrutura muito grande no nosso judiciário. E se a gente pede mais servidores, nós só estamos agigantando um pouco mais essa estrutura. E eu acho que não é esse o sentido. É pelo contrário, nós temos que tentar enxugar essa estrutura, né? Tentar fazer ela mais simples possível, com menos recursos possíveis, mas extremamente eficiente. Mas a crença limitante muitas vezes nos impede nisso, né? Sempre é mais dinheiro, mais tribunais, mais varas, mais juízes e mais servidores. Na realidade, para você ganhar eficiência, né, para você ganhar produtividade, você tem que ter tecnologia, né, claro, e precisa de gestão também. Então, eu acho que só se a gente conseguir implantar a gestão, né, esse novo olhar, por exemplo, uma crença que a gente às vezes vê é o pessoal achar que quantidade é inimiga da qualidade. Se eu despachar muito, eu estou despachando com menos qualidade, né? E isso a gente já sabe que não é verdade. Você pode ter quantidade com qualidade, né? Então, esse argumento, não, mas cada sentença que eu prolato é uma obra de arte. Esse argumento, né, eu acho que ele virou um argumento anacrônico, porque a necessidade, a sociedade necessita de um olhar diferente, de um jeito mais simples, mais rápido, né? Nós estamos na sociedade do Instagram, das lives, da coisa instantânea, do simples e do rápido, né? É isso que a sociedade clama, né? A gente não está nessa sociedade mais do manual,
do elaborado, do artístico, sabe, dos feitos super elaborados. Nós estamos numa sociedade diferente. Ô Luiz, e por isso que eu gostei muito da nossa implantação prática aqui na seção judiciária de Minas Gerais, da Justiça Federal. Eu me lembro lá na 21ª Vara Civil, né, com o doutor Glaucio. O doutor Glaucio é muito qualificado, né, professor do FMG, tem pós-doutorado na Alemanha, e ele chegou num ponto lá que a vara estava mais enxuta de Belo Horizonte, o menor volume de processos, uma produção assim significativa, e ele estava fazendo o quê? Sentenças de altíssima qualidade. Então ele foi a prova viva de que assim, ó, tinha muita qualidade no trabalho e tinha quantidade também. Eles controlando lá os processos, questão de arquivamento, baixas, tudo. Então assim, qualidade nunca será inimigo da quantidade. Pelo contrário, eles têm que andar passo a passo. Ô Carlos, e o que eu acho muito legal é que essa mudança de cultura, porque isso é uma mudança de cultura, né? Ela é muito, em grande parte, trazida pelo magistrado, mas também pelo diretor de secretaria, e a gente está vendo isso acontecer lá na turma de diretores da Seção Judiciária de Minas Gerais, né? Porque a liderança do equipamento é ela que traz esse novo olhar, né? Então, um olhar de excelência, de eficiência, de ter uma cultura de baixa não conformidade, de baixo retrabalho, isso ser um valor, né? Em respeito à nossa vida, em respeito ao nosso esforço. Nós não podemos ter perda de trabalho, perda e desperdício de esforço, né? A gente tem que trabalhar com excelência. Nós temos que prestar um bom serviço jurisdicional à sociedade. Essa nova cultura, ela é trazida quase sempre pela liderança, porque é a liderança que faz acontecer. Exatamente. Ô Luiz, se a gente tem que se afastar das crenças limitantes, a gente tem que colocar outra crença no lugar, né? E acho que tem que ser uma crença de um judiciário mais eficiente, né? O que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que nós precisamos, na nossa justiça, de adquirir competências de gestão. Por isso que esse curso aí é o Tribunal de Justiça, né, a Justiça Federal de Minas Gerais, que está investindo na gestão. A gente acha que isso é muito importante. Vai ser um dos elementos da transformação do nosso judiciário. Você começar a pensar que simplesmente julgar processo já não é mais suficiente. É preciso julgar desde que toda a tramitação dele seja feita de maneira organizada, com método, né, de uma maneira que seja bastante eficiente. Precisamos sempre reorganizar nosso processo de trabalho. Por isso que a gente sempre fala, gente, pensem nas rotinas. Vocês estão fazendo isso, tal, é o correto? Isso já é feito há 5, 10 anos. Tem como mudar? Tem como simplificar? Então, assim, esse questionamento permanente das nossas atividades, dos nossos processos de trabalho, eu acho que é essencial para a gente sair de uma crença, às vezes, que nos limita e para uma crença que é uma crença de excelência, né, de perfeição, de constante aprimoramento. Ô Carlos, isso é uma transformação, né? É uma transformação cultural. O que eu gosto muito do TJ do Piauí é que o pessoal que está participando do interior tem feito alguns comentários lá na plataforma, né? Naquela avaliação de satisfação no final do ciclo, né? E muita gente já fala assim, puxa, todas as varas tinham que passar por isso, né? Eu acho que se o Tribunal do Piauí conseguir levar a administração judicial aplicada para todas as varas, vai haver uma transformação tremenda no tribunal, tremenda. Assim, vai ser uma coisa que a gente não vai mais reconhecer essas crenças limitantes, essas crenças antigas lá, né? Eu acho que nós vamos ter um tribunal muito diferente na medida que a gente vai contagiando, né, positivamente mais pessoas, né? E acaba que isso aí se torna uma rede, né, Luiz? Uma coisa vai passando a outra, vai contagiando o outro, vai contaminando no bom sentido, né? Então, assim, você vê, há pessoas que se preocupam, chegou, qual que é uma vara que pode ser referência, essa vara que trabalha aqui ao meu lado está com tantos processos, tal. Se você está vendo que boas práticas estão sendo implementadas numa vara, às vezes você vai querer correr atrás. Nós já presenciamos isso aqui várias vezes, né? Que eles faziam comparativos, você lembra lá em Betim? Comparativos, assim, ó, nós temos 3 varas criminais aqui funcionando no mesmo andar. Então, aquela que estava com o modelo de gestão sendo implantado, começou a fazer a comparação, acervo, quantidade de sentença, tal, tudo, pegando boas práticas lá. E no final dos 6 meses do curso,
chegou lá, né, o diretor de secretaria da vara e falou aqui, ó, o que vocês fizeram? O que está acontecendo aí que vocês conseguiram aí essa mudança tão grande de desempenho? Era a vara que tinha mais processos criminais e passou a ser a que tem menos. Então, assim, isso contamina, é contagiante, né? E é importante a gente começar a criar essa rede aí de difusão, né, da prática da administração judicial. Na aba de boas práticas, né, tem aquela aulinha sobre benchmarking, né, sobre essa comparação com outras varas. E eu acho que nós temos muitas oportunidades de fazer essa comparação no contexto do TJ do Piauí. Por exemplo, a vara dos feitos da Fazenda Pública, a vara de família e sucessões, a Secretaria Unificada, né, se comparar a média dos gabinetes versus os gabinetes das outras varas. Quer dizer, a gente tem como comparar muito, muito claramente essa diferenciação, essa mudança que está acontecendo entre as unidades que efetivamente encamparam a gestão e as que ainda estão um pouco perdidas, ainda estão, né, assim, em voo cego, como a gente fala. Ô Luiz, é muito bom também que essas mudanças, quando ocorram, que elas sejam até planejadas, né? Às vezes nós não temos controle de tudo. Às vezes, para ter uma mudança assim, não muito desejada, acidental, nós temos que nos virar, né? Eu já passei por isso. Às vezes você está lá, um diretor de secretaria que chega, ó, vou sair, não sei o quê, não posso mais continuar, tal. Você fala, ixi, o que eu vou fazer? Quem que vai substituir? Você fica meio assim, né, sem muita ação, mas é aquela mudança acidental que você vai ter que enfrentar. O ideal é que ela seja planejada, né? Como nós estamos tentando implementar aqui. Ô Carlos, nós estamos vivendo isso, né? A Covid mudou a sociedade para sempre, né? É uma mudança que, quer dizer, era esperada até certo ponto, né? Mas foi muito rápido. A onda, né? Ou seja, essa transformação digital, né? Todo mundo está em teletrabalho, as interações, as reuniões em teletrabalho, quer dizer, mudou a sociedade para sempre, o comércio eletrônico, etc., né? Isso é uma mudança acidental. Foi independente da nossa vontade, né? Ninguém queria a Covid, ninguém queria a pandemia, e na verdade a coisa aconteceu e nós temos que lidar com isso, né? E isso é uma coisa interessante, que eventualmente, a partir do momento que você tem uma mudança acidental, também você tem que reconhecer essa mudança e trabalhar para tirar o melhor, para transformar o limão em limonada, né? Que eu acho que os tribunais têm feito isso. E aí, ô Luiz, aí deixa eu dar um pequeno depoimento aí, porque como eu sou professor e juiz, eu tenho duas instituições que eu sou vinculado, né? A Justiça e a UFMG. Então, assim, houve essa mudança acidental e a gente percebe claramente a reação que cada instituição oferece. Eu achei que a reação da Justiça, em geral, foi boa. Os juízes começaram a fazer videoconferência, começou assim, cada um inventar uma forma de continuar trabalhando. Todo mundo foi para casa, até fazer o teletrabalho, tal, aprimorar reuniões por videoconferência, todo mundo assim, se esforçando, em alguns lugares aumentando a produtividade, inclusive, né? Por outro lado, a UFMG. A UFMG está estagnada. Há 3 meses ela suspendeu as atividades, não se faz nada, não se tomou iniciativa de melhoria, começaram agora a refletir como será o retorno online das aulas, que talvez se dê em agosto ainda, ou seja, é uma instituição que está assim, fora do seu tempo, né? Que não soube reagir a uma mudança que não era esperada. Então, assim, essa inércia reacional é claramente perceptível. E acho que nesse aspecto também tem que tirar o chapéu para o judiciário. Aqui no Brasil, apesar da estrutura toda formalizada que o judiciário tem, ele conseguiu, né, de uma certa maneira, enfrentar essa situação e vem enfrentando bem. Muito legal. A gente vê, por exemplo, as iniciativas, e eu acho que o TJ do Piauí mostra isso de uma forma muito clara, das audiências com presos, né? Audiências por videoconferência. Gente, isso faz todo o sentido do mundo, né? Pelo amor de Deus. Então, essas audiências, agora tem que levar para o juizado também. Juizado criminal, juizados, intimação pelo advogado, por que a gente não pode fazer isso? Né? Intimar, marcar audiência pelos advogados. Não tem uma parte constituída? Porque, tudo bem, se for defensoria pública, aí é uma outra pecinha, mais lenta e tal. Mas é que nós não temos advogados, partes constituídas, intima e faz a videoconferência. Tem nem que dar opção, não, tem que fazer, marcar, ó, esteja na frente do computador. Concorda? Exatamente. Ô Luiz, e essas mudanças assim? Vamos falar então da programada, da planejada. Tem segredo para fazer isso?
Então, claro que tem técnica, né, Carlos? Eu acho que o legal da mudança, a gestão da mudança fala sobre isso, né? Que você pode fazer uma mudança planejada e uma mudança que tenha mais chance de se perpetuar, de se instalar. Porque quando a gente está falando de uma mudança, nós estamos falando em sair de uma situação, de um estado, e mudar para outro estado, né? E quase sempre, se você não fizer uma mudança planejada, uma mudança estruturada, você muda de estado temporariamente e pouco a pouco tudo manda voltando, tudo força, todas as forças da entropia, né, mandam a situação para o estado de volta, para o estado anterior novamente, né? E o que a gente quer é fazer homeostasia, né? A gente quer fazer exatamente uma mudança que ela atinja um novo patamar estático, um novo patamar estável, né? Que as varas não voltem para a situação inicial antes da mudança, né? Por isso que esse curso, entre outras coisas, demora 6 meses, né? 7 ciclos e tudo mais. Porque a gente tem que fazer as varas se acostumar com a gestão, se acostumar com o modelo de gestão. Elas têm que fazer que nem aquele juiz lá de Governador Valadares, Carlos, o doutor Bruno Carmona. De Montes Claros. Montes Claros? Que falou, olha, a minha carreira é antes da gestão e depois da gestão, ou seja, ele foi transformado, né? Ou seja, quando você está num novo estado, e esse estado ele é estável, ele não volta mais para o que foi antes, né? Aí a gente teve sucesso na nossa mudança. É isso que a gente espera que os nossos alunos conquistem, né? Que eles não queiram mais voltar, nunca mais, para o estado do voo cego, para o estado de não realizar reuniões de gestão, para o estado de tolerar não conformidades e perdas e desperdícios e tudo mais. Quer dizer, quem passar pela administração judicial aplicada não pode tolerar perda e desperdício de vida, de esforço. Fala, Carlos. Então, voltando um pouquinho, Luiz, o pessoal está falando, né? Essa mudança da Covid com o judiciário, né? O Rodolfo mencionou. Realmente está sendo um momento que a gente também está refletindo sobre o nosso papel, está pegando esse período que não tem muita audiência, que não tem muito contato, atendimento ao público e tal, para fazer o nosso trabalho, ajustar as coisas. É o que eu sempre digo, às vezes nós estamos fazendo mudanças no judiciário, trocando o pneu do carro andando, né? Então assim, você está lá trabalhando o dia inteiro e ainda tem que fazer a mudança. A Covid talvez permitiu parar um pouquinho o carro, trocar esse pneu, mas pode saber que não vai ter muita estrada aí na frente quando tudo se normalizar. A questão das audiências, a Carol falou, lá em Parnaíba, no juizado, estão fazendo audiência normalmente. A Josi falou aqui em Floriano também, todo mundo trabalhando, dando o melhor de si. Ou seja, o judiciário, eu acho que ele teve uma postura ótima nesse aspecto. E isso, Luiz, para uma mudança dessa, ainda que acidental, que a gente consiga se adaptar bem, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma liderança segura, né, que nos mostre um caminho, que vá nos conduzir, né, fazendo boas opções. A gente precisa investir naqueles agentes de mudança. Tem gente que tem mais propensão, né, para aceitar o novo. Tem gente que é totalmente assim, como é que fala? Alheio, fica assim, infenso a mudanças, né, quer permanecer naquele status, né, permanente. Mas tem gente que não, que gosta, vamos experimentar, vamos tentar o novo. Então essas pessoas vão ser um mecanismo, ferramentas muito úteis para essa mudança. Elas vão acabar contaminando as outras, vão ser aquelas que vão caminhar na frente. E isso me lembra muito aquele o Max Geringer, né, que ele fala, quando mestre de gestão de empresas, né, que numa empresa vai ter 10 pessoas. 2 que trabalham muito, são empolgados, 2 que estão lá no fundo, não fazem nada, e outras 6 que estão lá no meio. Às vezes trabalham muito, às vezes não trazem nada, e que a liderança tem que estimular esses 2 que trabalham muito, que gostam da mudança, que vestem a camisa, porque esses 2 vão contaminar todo o resto. E eu acho que essa mudança passa por isso, de você conseguir aliados, né? Não é uma cooptação ilícita, é aliados mesmo, falar assim, gente, esse é o melhor caminho, vamos fazer isso que nós vamos pegar bons resultados. É o pessoal empolgado, né, Carlos? Agora, Carlos, então, falando sobre gestão da mudança, né? Qual que é o passo a passo da mudança, né? Primeiro, a gente tenta descongelar uma situação, né, o estado inicial. Aí a gente tem um momento de mudança, de movimento, e depois a gente tenta congelar no novo estado, né?
Então, no nosso caso aqui do curso de Administração Judicial Aplicada, como é que a gente faz? Na fase de descongelamento, a gente fala sobre um futuro desejado, um futuro possível, que as pessoas ainda têm desconfiança, né, no início, acham que a gente, né, fala assim, o que são esses caras? Parecem uns caras verdes com anteninhas, né? O que esses caras estão falando, entendeu? Mas a gente chama atenção para as não conformidades, chama atenção, né, para a baixa qualidade de vida no trabalho das pessoas nesse estado sem gestão, em voo cego, né? Aí a gente começa a transformação, o movimento. O movimento é muito feito pelas reuniões de gestão, o saneamento de muitas não conformidades, por mostrar os resultados, né? Então o pessoal começa a perceber que há um movimento, e é um movimento benéfico, um movimento que empolga as pessoas, que deixa as pessoas mais felizes, né? Aí a gente chega num outro estado e a gente tenta congelar esse novo estado como? Mantendo as reuniões de gestão, chamando atenção para os resultados conquistados, elogiando, né, esse novo estado que a unidade conquistou, né? Isso faz muita diferença, porque as pessoas falam assim, poxa, não, a gente não quer voltar para o voo cego, a gente não quer voltar para o enxugamento de gelo, a gente quer continuar aqui, a gente quer ter orgulho do nosso trabalho, a gente quer receber elogio dos advogados, a gente quer receber elogio das partes, a gente quer ter orgulho de prestar um bom serviço à sociedade. Então, esse novo estado, né, que a gente espera congelar no novo estado, é o fim da gestão, da transformação, né, da mudança. Então, tinha um estado inicial, a gente descongelou, a gente fez um movimento para um novo estado, e aí a gente tenta congelar nesse novo estado. E o pessoal não entenda que, tipo assim, congelou de novo é paralisação. Não, pelo contrário. É que nós passamos um patamar, né, diferenciado. Fomos para um patamar de muito mais qualidade, de vida, de trabalho, de tudo. E aí, tipo assim, nesse novo patamar é sempre cabeça funcionando, né, Luiz? É PDCA, é tentando novas ideias, é sempre questionando, porque assim, é um processo permanente. Uma mudança que te deixa estagnado, acaba que ela vai ter uma duração muito curta. Exatamente. Isso é uma das coisas que as corregedorias, às vezes, erram, né? Em chegar numa unidade que precisa de uma correição, aí fala, olha, você tem que resolver essa pilha de processos aqui. A unidade resolve aquela pilha de processos, mas ela efetivamente não mudou aquela unidade, né? Então, no ano seguinte, de novo, aquela unidade vai precisar de novo de uma correção, de novo vai ter uma pilha de processos para serem resolvidos e nada mudou. O que a gente está fazendo essa transformação é para um novo estado, que é um novo estado dinâmico, né? Um novo estado que tem um olhar inteligente sobre o trabalho, um novo estado que pensa, que questiona as rotinas, né? Então, isso é muito, muito legal. E você falou sobre os agentes de mudança, o pessoal que é mais empolgado, é porque esse pessoal eles conseguem perceber os benefícios antes, né? Talvez antes da equipe. Então, às vezes, a gente já viu numa unidade judiciária, às vezes os servidores estarem mais empolgados que o magistrado. Que naturalmente, às vezes, ele demora um pouquinho mais para perceber os benefícios e tudo mais, mas não interessa quem está empolgado. Os empolgados têm que trazer o resto da turma junto, né? E uma das coisas boas do ritual de gestão é dar voz aos servidores, dar voz a todo mundo. Numa reunião de gestão, todo mundo pode falar. Então, nessas reuniões, os empolgados vão falar. Entendeu? Está acontecendo isso, vamos fazer isso. Por que não fazemos isso, etc. Quer dizer, eu acho que esse é uma coisa muito, muito boa. Fala, Carlos. A mudança bem feita, ela vai trazer benefícios, né, Luiz? Tipo assim, mudar por mudar não tem muito sentido. Tem que ser uma mudança que você chega e fala assim, ó, eu vou sair de um patamar mais baixo para chegar no mais elevado. Quando você planeja isso, a chance de conseguir é grande. Mas assim, como você disse, né, existem pessoas que percebem primeiro essas mudanças e tem outras que não, que demoram mais um tempo e tem que oferece até alguma resistência. Por que essas pessoas resistem, Luiz? Ué, Carlos, pensa aqui, se eu estou numa vara que não tem muita gestão, numa unidade que não tem muita gestão, eventualmente tem gente que está numa situação de conforto, concorda? Trabalha pouco, não é cobrado, não presta conta do que faz, né? Numa reunião, numa situação de gestão, sobra para essas pessoas, concorda? Quer dizer, quem está na folga social, quem está numa condição de muito conforto, ela vai efetivamente ter que trabalhar junto com o resto da turma.
né? Tem gente que está remando para valer e tem gente que está só fingindo que está remando. Então essa turma que está remando com menos intensidade, ela começa a remar. Então ela resiste. Fala assim, poxa, não é possível, você está querendo me matar de trabalhar, entendeu? Mas na realidade é porque não tinha... Ela estava lá quietinha no canto dela e estava muito bem, né? Aqui, uma outra coisa também que eu acho que uma possível sensação de perda, não? Eu me lembro quando foi implementado o rodízio de servidores em Montes Claros. Eu lembro que eu conversei com a Carla antes, que era diretora de secretaria, falei, vamos fazer um rodízio aqui, tira o pessoal da execução fiscal, bota no criminal, alguém do gabinete vai para a secretaria, da secretaria para o gabinete e tal. E nós conversamos muito assim, detalhadamente sobre o perfil de cada um e onde que eles se encaixariam melhor. Aí numa das reuniões de gestão, eu já contei isso, né, para você, coloquei lá um PowerPoint bonito, um churrasco, de R$ 59,90, um rodízio, assim, uns espetos. Aí cliquei o slide e falei, pessoal, quem gosta de rodízio? Aí todo mundo, eu gosto de rodízio, que bom. Então, fulano vai sair do criminal, vai para o civil, vai para a execução fiscal, papapá. Eles ficaram meio perplexos. Eles falaram, tá falando sério? É isso mesmo? Por quê, Luiz? Eles já trabalhavam naqueles setores, às vezes há anos. Eles criam famílias naqueles setores. Então tem 2, 3 ali com estagiário que cuidam de um setor. Então, assim, eles vão se separar? Então, assim, você está rompendo laços familiares, digamos assim. É uma sensação de perda. Eu até me lembro que um dos servidores chegou, falou com a diretora, falou, eu não quero sair do meu setor, não. Ele era um excelente servidor. A diretora comentou comigo, falou, tô Carlos aqui. Ele falou que não vai sair e tal. Eu falei para ele vir conversar com o senhor. Eu falei, não, tudo bem, se ele vier conversar comigo, eu deixo ele lá. Ele merece essa consideração. Ele não veio me procurar. Passaram-se meses, ele mudou para o outro setor. Me mandou um e-mail falando, tô Carlos, melhor coisa que o senhor fez para mim. Eu já estava lá meio estagnado, naquele rame-rame, não produzia assim, né? Acho que tanto. Fui para o novo setor, comecei a ter novas ideias, trouxe a minha experiência do setor antigo para o setor novo. O manual que tinha naquele setor, eu aprimorei ele. Porque assim, eu aprendi o serviço com aquele manual, mas tinha algumas falhinhas, então eu tornei ele melhor. Então assim, aquela sensação de perda que as pessoas têm, às vezes não vai se concretizar. Às vezes vai ser um ganho muito expressivo que ela vai ter lá na frente, você não acha? Agora, exatamente, mas todo mundo tem medo do desconhecido, né? Quer dizer, o que está vindo por aí? Todo mundo tem esse medo, né? Essa insegurança, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa insegurança com comunicação, com conversa, mostrando as regras claras. Não, vamos tentar, pessoal, vamos tentar, né? Se não der certo, a gente corrige. Vamos tentar. Essa disposição pelo tentar, eu acho que faz muita diferença e é exatamente o papel dos agentes de mudança, né? Pessoal, vamos tentar, se não der certo a gente volta, a gente corrige, entende? Agora, quando os ventos da mudança sopram, Carlos, você tem 2 escolhas, ou você vai resistir aos ventos, ou você vai abrir uma vela e surfar, né, nesses ventos. A melhor opção é surfar no vento, porque se você resistir, como eu lembro que os gestores da Escola Judicial aqui de Minas Gerais, né, a EGEF, né, um monte de gente, principalmente os gestores, resistiram e perderam o cargo, entende? Não dá para segurar. Se o gestor se entrincheira e resiste à mudança e fala que não quer a nova situação, cara, os ventos de mudança tipicamente são muito mais fortes do que a gente consegue resistir, entende? Então é melhor abrir a vela e surfar. Né? Aí tem aquela opção, ou você vai ser um carvalho que vai ficar firme ali, tentando aguentar, mas se vier um vento muito forte, ele vai te derrubar, ou você vai ser meio que um bambu que vai estar lá, né, sendo flexível para se adaptar à situação. E talvez isso seja melhor, né? Uma flexibilidade que sempre você vai questionar, é a resistência qualificada, inteligente, que você vai tentar apontar os pontos que às vezes existe alguma desatenção e que merece, né, que seja ponderado para que a mudança seja bem feita. Então, agora tem algumas coisas que a gente deve fazer nesse processo de mudança, né? Primeiro, ser justo, né? Comunicar bem, né? Trazer um pouco de educação, né? Falar, ensinar, a gestão do conhecimento é tão importante, o manual, você falou do manual, né? É super importante, né? Buscar o apoio da equipe, né? Chamar atenção para as coisas positivas que estão acontecendo, o reforço positivo, ela é super importante, né? Eventualmente combinar o jogo com as pessoas mais predispostas, né? Os agentes de mudança,
trazer esses agentes de mudança, combinar, pessoal, vamos fazer isso, vamos acontecer, trazer eles para o jogo, né? Porque aí é um jogo de equipe, sem medo de ser feliz, né? Porque se não der certo, pessoal, bora ajustar, é o PDCA. Mudança também envolve um PDCA, não é mesmo? Vamos lá, vamos tentar, se não der certo a gente muda. Ô Luiz, e realmente, eu acho que transparência é muito importante, né? Porque assim, esse caso dos servidores lá do rodízio que foi feito, foi até perguntado aqui, o Rodolfo, quando é bom fazer o rodízio? Depois que os manuais estão prontos? Talvez sim, né? Se cada setor já tem o seu manual de trabalho, quando você muda, chega um novo estagiário e tal, o aprendizado do serviço é muito mais rápido. Né? E outra coisa, essa mudança também do rodízio de servidores não é a cada 3 meses, de mês em mês, lógico que não. É mudança que dura aí 1 ano, né? Para a pessoa entrar no setor, aprender o serviço, tudo. Mas eu falo assim, às vezes tem um juiz, tem um secretário de vara que está há 5, 6 anos numa vara. Num tempo como esse, é possível já ter trocado todo mundo, né? Todo mundo virou coringa, todos sabem fazer a qualquer atividade, né? Mas aí, então, eu acho que é muito importante essa transparência no sentido de comunicar claramente como vai ser a mudança. Eu lembro que o pessoal ficou muito assustado com o rodízio de servidores. Eu cheguei e falei, pessoal, aqui, ó, olha as vantagens. Eu coloquei um PowerPoint, desvantagens. Eu sei que vocês vão perder o contato, eu sei que vocês vão sair de uma zona de conforto, tal, mas olha as vantagens, que eram muito maiores. Eu coloquei outro slide. Vocês vão aprender uma nova atividade, vocês vão trazer sua experiência para um novo setor, vocês vão criar novos relacionamentos, tal. Eu falei assim, ó, me dê um voto de confiança, vamos experimentar fazer isso. E aí ninguém quis me contrariar, ainda bem, e aí nós fomos e fizemos essa mudança. E no final, Luiz, eu acho que os resultados foram ótimos. Ô Carlos, essa questão da comunicação clara, né, esse jogo limpo, né? Isso que é parte da cultura de mudança mesmo, entendeu? Jogo limpo, sabe? Olhar crítico, comunicação clara, né? Assim, faz parte. À medida que as pessoas se confiam, né, no líder e confiam na instituição e sentem que podem contribuir para a mudança, aí a gente começa a instituir a cultura de mudança. Mas falando em mudança, Carlos, nós já estamos percebendo um monte de mudança nas unidades que estão no curso, pelo menos do Tribunal do Piauí, né, que o pessoal que já está aí há 3 ciclos, estamos entrando no 4º ciclo, não é mesmo? Dá para você perceber muita coisa, né? Se a gente fosse falar assim, ó, eu já estou notando que o pessoal está começando a incorporar a cultura de baixa. Temos que baixar processo. Então, lá nas reuniões de gestão, apresenta os slides. Tal. Achei interessante o pessoal lá das varas do interior que enviaram, né, os rituais de gestão, falou assim, ó, nós não estamos baixando tantos processos quanto deveríamos, temos que focar a atenção nisso. Ou seja, já está entrando no estado de atenção e daqui a pouco vai se tornar a programação mental deles. É a mudança da cultura. Nós temos que baixar processo. Isso é um que eu posso indicar. Você teria outro? Legal. Outra coisa é essa atenção aos relatórios, né? Sair do voo cego. Então, é até interessante o pessoal falar, olha, não está batendo esses dados, a fonte aqui, o RMA versus o SST versus, né, a TJ Piauí em números, etc. Essa atenção aos números, eu acho que mudou muito, né? Quer dizer, quem está na administração judicial aplicada já não admite voo cego. Isso é muito bom. Uma coisa que eu também acho que dá para perceber, o pessoal está atento às não conformidades, né? Então, assim, ó, sempre, todo ritual de gestão está tendo uma não conformidade. Apresenta alguma coisinha, ó, isso aqui está errado, tem que melhorar, e já apresentam aquilo, já tentando juntamente trazer a proposta, a iniciativa para melhorar aquilo. Então, assim, a não conformidade é essencial, né? Eu acho que ninguém tem que ficar constrangido, envergonhado de falar, ó, eu tenho 10 não conformidades na minha unidade. Pelo contrário, é a partir disso que está mostrando que você está com um olhar atento, você está com foco no trabalho, prestando atenção no que está fazendo, e você está conscientemente tentando resolver o problema. Isso eu acho essencial. Outra coisa que eu gosto, Carlos, é que a gente está vendo a transformação de vários servidores, né? Que eventualmente estavam lá num papel um pouco mais apagado, e hoje eles apresentam os resultados, os objetivos dessa etapa. Eu percebo algumas pessoas, assim, maiores, elas cresceram nesse processo, sabe? Elas apresentam com uma firmeza que dá gosto ver, entende? Ou seja, a gente fala assim, poxa, que chique, né, que essa pessoa está apresentando. Que servidora, que servidor legal, né? Isso muito chique.
Isso aí a gente percebe até na linguagem, né, Luiz? Eu acho que quando a gente fizer o encerramento daqui a alguns meses, com as apresentações, tudo, nós vamos ver isso aí claramente, mas desde agora a gente já consegue perceber. O pessoal falando em não conformidade, a questão da meta, a questão, né, de PDCA, de tudo. Então, assim, é muito interessante a gente notar essa evolução. Como é que passou de uma linguagem assim exclusivamente jurídica, né, aqueles jargões que é tão comum no direito, para uma linguagem meio da administração, né, de planejamento, de iniciativa, de não conformidades e tudo mais. É muito interessante. Eu adorei, por exemplo, quando a Olga, lá da Secretaria Unificada, usou a imagem de um carro antigo, né, lá no ritual de gestão. Achei chique demais. Falei, poxa, que legal. Quer dizer, o conceito entrou, né? Eu acho isso... Agora, além disso, né, a gente está vendo atenção às pautas, né, uma atenção maior às pautas, uma atenção maior às interfaces, né? Não deixar as coisas envelhecerem, processo envelhecer em outros órgãos, né? Seja contadoria, seja quem for, não deixar o processo ficar lá por muito tempo. Esse estado de atenção, eu acho que é muito positivo. É um estado de atenção e eu também noto um estado de questionamento. Do pessoal sempre chegar e falar assim, é isso mesmo que eu vou fazer? É essa a rotina certa? Posso fazer diferente? Vou experimentar? Esse estado de experimentação também, de inovação, isso aí é muito importante, né? A gente falar de inovação no judiciário. Ô Carlos, infelizmente a prosa tá boa, mas nós temos que ir finalizando, né? Já estamos quase com 1 hora de live, né? Então vamos fechando essa live. A próxima live vai ser semana que vem, também quarta-feira, às 11 horas da manhã, 24/6, né? E nós vamos falar sobre gestão de gabinetes, né? O Carlos tem alguma experiência ali da turma de recursais e eu acho que essa é uma live que vai ser muito interessante, principalmente para a Secretaria Unificada, né? Os gabinetes têm um papel super importante ali, eu acho que vai ser muito legal. Pessoal, essa live vai ser disponibilizada no nosso canal de YouTube, vai ser disponibilizada na plataforma EAD lá do TJ do Piauí. Eu quero agradecer muito a audiência, né? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima, até semana que vem. Carlos. Isso, e não deixem, né, de postar lá as boas práticas, participar dos fóruns, enviar para a gente os rituais de gestão. Vocês estão mandando os relatórios dos rituais, as atas, tudo, mas está faltando as fotos. Mandem as fotos das reuniões para a gente postar aí no nosso Instagram, ok? E continuamos todos juntos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.